Olá, amigos, tudo bem? A mensagem de hoje é o mas, porém e agora de Deus. Então eu queria dizer essa mensagem que ainda não acabou. Deus tem mais na sua vida. Nós encontramos na palavra de Deus muitas vezes que fala o mas, porém e agora. Mas Deus, mas. Então são versículos que dão a ideia de que não acabou, né? Que existe alguma coisa acontecendo, mas Deus fez algo diferente. Então a Bíblia está dizendo para nós hoje, com essa mensagem, que Deus tem algo que ele precisa completar na sua vida. Então Deus vai completar. O fim ou é o começo? Então Deus, às vezes, o que parece o fim, Deus tem um começo. Às vezes nós botamos um ponto final, mas Deus tem uma nova história. Ele transforma o ponto em uma vírgula. Então vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. Tá bom? Vamos lá na palavra de Deus. Aqui fala em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Se a gente lesse que o salário do pecado é a morte, nós estaríamos condenados. E às vezes nós pregamos, o salário do pecado é a morte, e na verdade o pecado está matando muitas pessoas que não conhecem Deus, que não se entregam a Deus. Só que ele completa aqui, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado mata, mas Jesus liberta. Então existe uma continuação aqui do propósito de Deus, tá? Vamos ler aqui Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eu lesse só esse versículo, fala que todos pecaram e estão necessitados, destituídos, quer dizer, perderam a glória de Deus. Agora o próximo versículo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que já existe, que há em Cristo Jesus. Em umas versões fala, sendo, pois, esse mas, porém, ele quer dizer que ainda a ideia não acabou. Existe um complemento na história. Quando eu falo mas, eu quero continuar algo que ainda existe algo acontecendo e para acontecer. Então, quando eu falo porém, eu estou tentando dar uma ideia de que não acabou. Mas não acabou. Então Deus tem algo maravilhoso. O pecado destitui da glória, mas nós somos justificados gratuitamente pela redenção que já existe em Cristo Jesus. Aqui em João fala assim, vamos lá. Vou procurar aqui João 3:16. Aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Jesus, que não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um complemento. Não é para perecer que Jesus veio, mas para salvar, para dar a vida eterna. E o outro versículo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas, não foi para julgar, condenar, mas para que fosse salvo por ele. Então, todo mundo que se achega a Deus em arrependimento e fé, e entrega a sua vida, começa a servir a Deus, recebe vida. Quem crê nele não entra em juízo, não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho não é julgado. Mas aquele que não crê já está condenado. Mas quem não crê, mas quem não crê já está julgado.
Quem crê já está em salvação. Quem não crê permanece ainda fora do propósito. O mas de Deus dá essa ideia de que não acabou e que se você crê, existe algo maior. E a Bíblia fala assim, vamos ler lá em Efésios agora, uma ideia bem legal aqui do que fala do que era a nossa vida e de como Deus transformou a nossa vida. Efésios 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ó. Fala que nós estávamos mortos. Nos quais nós andávamos outrora, seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Entre os quais todos nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, e estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Maravilhoso, né? Então nós estávamos mortos pelos nossos pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, quando a gente crê em Jesus. Então a Bíblia fala muitas coisas, muitos versículos. Fala assim, agora, porém, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Agora fala de uma ideia do hoje. Ontem, talvez você estava numa crise. Talvez não tinha solução. Talvez você botou um ponto final para a sua história. Você talvez não tenha mais esperança. Só que agora, quando você está lendo essa mensagem, escutando essa mensagem, você está entendendo que Deus é que completa a nossa história. Sempre é Deus que põe o ponto final, não nós. É Deus que tem um novo começo, é Deus que tem uma nova graça. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia Deus tem graça, todo dia Deus tem perdão, todo dia Deus tem amor, todo dia Deus tem esperança para você. Então, se você está achando que é o fim, talvez é só o começo de uma nova história com Deus na sua vida. Se você precisa voltar para Deus, volte para Deus. Se você precisa orar, ore, fale com Deus. E Deus tem algo mais, ainda não acabou. E Deus tem uma nova história, Deus tem um projeto, Deus tem talvez onde que você achou que nunca daria certo, talvez a graça de Deus vai fazer dar. Ore e peça a Deus, peça direção, e Deus vai completar a obra dele na sua vida. Amém? Deixar essa mensagem, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.